Termina dia 19 de maio o prazo para brasileiros regularizarem o título eleitoral. 37% dos latinos, incluindo brasileiros nos Estados Unidos, têm dificuldades para pagar contas mensais. Maior feira de vinhos e destilados do país recebe grande comissão brasileira na Flórida. Em abril, o Brasil bateu recorde de exportações para os Estados Unidos. E Nova York recebe evento brasileiro para conectar imigrantes e impulsionar negócios. Boa noite. Muito boa noite. Contagem regressiva para os brasileiros regularizarem o título eleitoral. Vence esse prazo no dia 19 de maio. Quem não fizer isso pode enfrentar consequências graves e até ter documentos oficiais bloqueados. Isso inclui tirar ou renovar passaportes, além de ficar impedido de viajar. A Cone Rocha tem as informações. Não é preciso ir até o Consulado-Geral do Brasil em Miami. Todo o processo pode ser feito online através do site do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, clicando no título NET. Para fazer a solicitação, o eleitor deve digitalizar um documento oficial com foto, como RG ou passaporte, um comprovante de residência e uma selfie segurando o documento. Homens também precisam apresentar comprovante de quitação com o serviço militar. Não regularizar o título eleitoral, justificando ausência em votações anteriores, por exemplo, pode resultar em uma série de complicações. A pior delas é o impedimento de tirar ou renovar o passaporte brasileiro. Na plataforma Título NET, você também pode pedir o seu primeiro título de eleitor, alterar dados pessoais e transferir o seu título para o exterior. Para mais informações, acesse o site do TSE ou entre em contato com o consulado através do site oficial. Novo estudo aponta que piora a parcela da população latina, incluindo os brasileiros, que enfrenta dificuldades financeiras. Pelo menos 1 em cada 3 pessoas diz que falta dinheiro para pagar as contas mensais, como aluguel e cesta básica. O estudo realizado pela Pew Research Center indicou que o número de pessoas em condições financeiras boas caiu para 7%, enquanto o de situação regular para ruim aumentou para 37%. Hoje, 1 em cada 3 pessoas diz que falta dinheiro para pagar as contas mensais. A maioria dos entrevistados reclama dos preços altos nos mercados, dos aluguéis disparados, dos empréstimos caros e dos salários achatados. Em relação ao futuro, 3 em cada 10 adultos temem que a condição financeira piore muito no país até o ano que vem. Eles citam como causa da insegurança e da perspectiva econômica pessimista a guerra tarifária do presidente Trump com países parceiros. A maioria dos entrevistados teme que isso possa provocar um aumento do valor dos produtos nas prateleiras e até levar os Estados Unidos a uma recessão. Sobre reservas para situações de emergência, a maioria diz que já gastou esses fundos para pagar contas mensais. Apenas 48% dizem que tem um valor guardado com duração para apenas 3 meses. Mudando de assunto, um brasileiro precisa da ajuda da nossa comunidade. Ele sofreu um acidente de trabalho e ficou internado por 15 dias. Patrick Garcia, de 24 anos, estava no telhado de uma casa em construção em Fort Myers quando caiu. Ele machucou o rosto, fraturou a coluna e teve outros ferimentos que o impedem de caminhar. O empregador não arcou com os custos da internação e agora esse brasileiro precisa de ajuda. Patrick, que vive sozinho aqui nos Estados Unidos e mora em Deerfield Beach, precisa pagar pelo atendimento médico e também receber sessões de fisioterapia. Quem puder colaborar, basta procurar na internet a página Ajude Patrick Garcia a se recuperar. A vaquinha online foi criada pelos amigos. Fraturei 2 partes da coluna, quebrei um pouco do meu nariz, tive que dar alguns pontos também. E a partir desse momento fiquei mais 15 dias no hospital, passando por um longo processo de recuperação. Não consegui recursos através da companhia que eu trabalhava, não correram atrás disso também, então o hospital me dispensou para que eu pudesse procurar uma clínica de reabilitação e poder estar andando novamente. E por conta disso, agora, como eu não tenho familiares aqui no estado da Flórida, estou vivendo com a ajuda de amigos. E não tem sido muito fácil por conta que
muitas pessoas têm suas rotinas, não é fácil a gente depender sempre das pessoas, porque é difícil para todo mundo. E pessoal, eu gostaria de pedir uma ajuda para quem puder estar me ajudando nesse momento tão difícil. Eu sei que é uma fase, eu creio muito em Deus que em breve vou estar bem. E eu só tenho que agradecer a Deus e agradecer a todos vocês, todo mundo que tem me dado essa força, esse carinho, essa palavra. A seguir, maior feira de vinho e destilados do país recebe grande comissão brasileira na Flórida. E Brasil bate recorde de exportações para os Estados Unidos no mês de abril. Ruth, repete comigo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Deixa seu like. E faz um comentário. Entendeu? Faz você também. A maior feira da indústria dos vinhos e destilados dos Estados Unidos está acontecendo em Miami, na Flórida. E o nosso país, claro, está participando. Nesta 7ª edição, o Brasil trouxe representantes de peso de 8 vinícolas. Um reconhecimento da importância e crescimento do vinho brasileiro no cenário internacional. A reportagem é da Carla Marinho. O vinho brasileiro está em alta e os nossos rótulos têm atraído olhares do mundo. Isso porque o tarifaço do governo Trump sobre produtos europeus colocou o Brasil como uma alternativa atrativa e competitiva para o mercado norte-americano. Essa nova realidade pode representar um salto histórico para a indústria vinícola brasileira. E a prova dos 9 está sendo agora no Vinexpo América, a maior feira de vinhos e destilados dos Estados Unidos, que está acontecendo em Miami. O evento reúne mais de 250 expositores de 31 países. E o Brasil, claro, participa com 8 vinícolas dos estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul. A participação brasileira na feira é coordenada pelo Instituto Concevitz do Rio Grande do Sul, em parceria com a Apex Brasil, que trabalha para ampliar a presença dos rótulos nacionais no exterior. Neste novo cenário global, o vinho brasileiro deixa de ser apenas um produto agrícola para se tornar uma poderosa ferramenta de geração de empregos e negócios e reconhecimento internacional. O Brasil bateu recorde de exportações para os Estados Unidos em abril, mês em que o presidente Trump anunciou as tarifas extras para países parceiros. Foi uma alta de 20% na venda de mercadorias do nosso país aqui para o território norte-americano. Em abril, o presidente Trump anunciou uma lista de tarifas extras aos produtos importados de países parceiros, afetando o comércio global e provocando pânico nas bolsas. Mas, ao contrário do esperado, o Brasil surpreendeu e a venda de produtos do nosso país cresceu no primeiro mês da guerra tarifária. As exportações para os Estados Unidos atingiram o equivalente a 3,5 bilhões de dólares em produtos. Na comparação com o mesmo período do ano passado, a alta foi de 20%. Os produtos que apresentaram avanços foram a carne bovina fresca, refrigerada ou congelada, sucos de frutas, vegetais, aeronaves e outros equipamentos. Se levarmos em consideração os 4 primeiros meses deste ano, o Brasil exportou para os Estados Unidos 13 bilhões de dólares em produtos, 1 bilhão a mais que o primeiro quadrimestre de 2024. Por outro lado, produtos específicos que foram taxados pelos Estados Unidos como aço e ferro tiveram queda de 13% no mês de abril. O presidente Donald Trump e o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, anunciaram hoje o fechamento de um acordo comercial. De acordo com o republicano, todos os detalhes serão finalizados em um documento nas próximas semanas. O acordo comercial vai manter uma tarifa de 10% sobre todos os produtos importados britânicos. Enquanto isso, Londres concordou em reduzir suas tarifas de 5,1% para 1,8%, além de oferecer um maior acesso aos produtos norte-americanos. Trump celebrou a parceria e disse que ela será muito positiva, abrindo um mercado enorme para os Estados Unidos. O Reino Unido chamou o acordo e o dia de hoje de fantástico e histórico. No Oriente Médio, Israel realizou mais uma sequência de bombardeios na faixa de Gaza. Entre os alvos estava uma escola. 16 pessoas morreram. No cenário diplomático, avançam as conversas para a libertação de reféns e para a entrada de ajuda humanitária no enclave palestino. As últimas informações da guerra você acompanha agora com José Luiz Filho.
A pressão para que o grupo terrorista aceite algum tipo de acordo para libertar todos os reféns ainda em poder do Hamas estaria sendo feita por vários países árabes da região, entre eles a Jordânia. Segundo uma autoridade do governo de Israel, na avaliação desses países, só um novo acordo pode impedir uma ofensiva israelense em Gaza. Depois do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu confirmar a informação divulgada pelo presidente americano Donald Trump de que dos 59 reféns, apenas 21 estão vivos, um oficial israelense informou que 2 deles são estrangeiros e que o paradeiro de todos é incerto desde o início da guerra. Outra informação que circulou na imprensa israelense nesta quinta-feira foi a de que o presidente dos Estados Unidos estaria decepcionado com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Segundo relatos de fontes próximas ao americano, Donald Trump teria dito que iria progredir com os objetivos no Oriente Médio sem esperar por Israel. Trump tem viagem marcada para a região na próxima semana. Na agenda, visitas à Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes Unidos. Por enquanto, Israel está fora do roteiro. Nesta quinta-feira, a Força Aérea Israelense realizou ataques no sul do Líbano. Foram 20 bombardeios em 2 incursões que tiveram como alvos posições do Hezbollah, grupo terrorista apoiado pelo Irã. Os ataques foram em sequência a uma ação das forças de defesa israelenses que resultou na morte do chefe da Brigada Ocidental do Hamas, Khaled Ahmad al-Ahmad, que planejava ataques a Israel a partir do Líbano. Já na Cisjordânia, um atirador palestino foi morto pelas forças israelenses na cidade de Nablus. Ele era procurado desde ontem, depois que abriu fogo contra militares, deixando 2 feridos. As forças de defesa de Israel também anunciaram que durante um ataque aéreo na cidade de Gaza foi morto um terrorista do Hamas que participou do sequestro de um homem de 85 anos durante o ataque de 7 de outubro de 2023. De Tel Aviv, José Luiz Filho para o Américas no Ar. Depois do intervalo, Estados Unidos superam 1.000 casos registrados de sarampo neste ano. E autoridades se preocupam com contaminação por chumbo em escolas localizadas em prédios antigos. Esta é a Semana Mundial da Saúde Mental Materna. Um momento para alertar e conscientizar a sociedade sobre um problema silencioso e preocupante. As dificuldades que muitas mulheres enfrentam antes, durante e depois da gravidez e que em casos mais graves podem resultar em tragédia. Desde o momento que uma mulher engravida até 1 ano após o parto, ela vive um período chamado perinatal. Para cerca de 800.000 mulheres por ano, esse é um momento crucial, onde muitos transtornos surgem, incluindo condições como depressão, ansiedade e psicose pós-parto. 25% of those people get treated for it. A especialista em suporte materno, Andrea Clark, diz que muitas vezes a triagem inadequada é um dos fatores que contribuem para que essas doenças mentais sejam negligenciadas ou não tratadas. Outras são as próprias mulheres que escondem seus quadros clínicos. Há uma espécie de estigma e até mesmo uma relutância, às vezes, em nomear coisas que possam estar acontecendo com elas emocionalmente ou com sua saúde mental, devido ao medo de que o sistema as considerem inadequadas para serem mães, explica a médica. Because of the fear of the way systems may deem them not fit to parent. A especialista orienta as pessoas a prestarem atenção no comportamento das novas mamães. Apesar dos sintomas variarem de pessoa para pessoa, existem indícios que apontam para a necessidade de um médico, como, por exemplo, dificuldade para sair da cama, alterações no apetite, sentimentos de tristeza, falta de conexão ou vínculo com o bebê e pensamentos de magoar a si mesma ou ao bebê. A médica lembra ainda que muitas mulheres enfrentam sintomas mais leves e escondem da família por medo de julgamento. Ela destaca que é preciso discutir o tema e afirma: há ajuda, há esperança, a culpa não é dessa mulher e você não está sozinha. There's help, there's hope, and you are not to blame, you are not alone. Os casos de sarampo aqui nos Estados Unidos atingiram mais um marco sombrio este ano. Em 5 meses, o país já superou 1.000 casos da doença, segundo os dados do CDC. As informações são coletadas pelos departamentos estaduais de saúde e repassados ao banco de dados do Centro de Controle e Prevenção de Doenças. Segundo a agência federal, a maioria dos casos está relacionada ao grande surto de sarampo no oeste do Texas. Com um aumento assustador
assustador de infecções. Os médicos estimam que este ano será provavelmente o pior para o sarampo nos Estados Unidos desde a sua erradicação em 2000. A contaminação por chumbo é uma das grandes preocupações do país por causa do material de construção usado antigamente e que ainda está presente em muitas casas. O problema se estende ainda às escolas. Ainda hoje em dia, são muitas que são pintadas com tinta à base desse químico perigoso. Em Milwaukee, por exemplo, casos de intoxicação de crianças estão sendo investigados. Qualquer prédio que tenha sido construído antes de 1978 nos Estados Unidos provavelmente contém tinta à base de chumbo, o que pode intoxicar, sobretudo, as crianças. Em Milwaukee, no mês de janeiro, um menor de idade precisou ser internado às pressas e testes encontraram no seu sangue 4 vezes mais chumbo do que o esperado. Então, eles começaram a investigar, mas não encontraram o químico na casa da criança. Sobrou para a escola e veio a surpresa. Era lá que o menor estava se intoxicando. Essa foi a primeira vez que as autoridades relacionaram o envenenamento por chumbo em crianças ao envelhecimento dos prédios das escolas da cidade. Em uma análise minuciosa, 8 colégios apresentaram níveis perigosos de chumbo e, desde então, pelo menos mais 3 crianças testaram positivo para níveis elevados no sangue. Com as descobertas, a cidade tem agora uma grande tarefa pela frente: inspecionar cerca de 100 prédios. Hoje, diversas amostras coletadas estão sendo analisadas. We look at that concentration and decide, okay, can the school reopen safely? Or does it need more time to be closed? O comissário de saúde de Milwaukee explica ao Dr. Sanjay Gupta que o chumbo é absorvido pela corrente sanguínea e pode causar atrasos cognitivos e problemas comportamentais a longo prazo. Para evitar mais problemas, a cidade está realizando exames nas crianças e avisando aos pais sobre o nível de chumbo em cada uma delas. Nas ruas, manifestantes pressionam as autoridades para que a segurança das crianças seja uma prioridade. My grandchildren have the right to go to school without the threat of exposure to lead. Como uma das maneiras mais simples e econômicas de controlar a exposição a tintas velhas nas escolas, todos os prédios devem ser repintados, mas isso custaria aos cofres públicos do município cerca de $20 milhões. Painting a room can cost $800. We've got tens of thousands of square feet in just one school. We anticipate this could cost up to $20 million. O mundo conheceu hoje o novo líder da Igreja Católica. O conclave para a escolha do novo Papa durou pouco mais de 24 horas. Foram 4 rodadas de votações no Vaticano até que a fumaça branca anunciou que havia um escolhido. O cardeal é o norte-americano, nascido em Chicago, Robert Francis Prevost. Ele escolheu o nome Leão XIV para o seu papado. Ele é o primeiro Papa norte-americano da história. Tem 69 anos e deve dar continuidade ao trabalho do Papa Francisco. No próximo bloco, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica encerra banco de dados sobre clima extremo. E tem os detalhes de um evento brasileiro que conecta imigrantes e impulsiona negócios nos Estados Unidos. A proposta de orçamento da Casa Branca para 2026 aumentou o orçamento da NASA para projetos relacionados a Marte. O acréscimo da verba passa de $1 bilhão. Isso significa que a Agência Espacial Norte-Americana poderia considerar o lançamento de foguetes para o planeta vermelho já no próximo ano. O aumento no orçamento se alinha com a promessa do presidente Donald Trump de, em suas palavras, fincar uma bandeira dos Estados Unidos em Marte. O aumento do repasse é comemorado por cientistas porque 2026 e 2028 são os períodos em que a Terra e Marte estarão mais próximos, ou seja, momentos ideais para o lançamento de missões. Mas apesar da boa notícia, o novo orçamento do governo é contraditório, porque também inclui cortes nas missões de ciência espacial robótica da NASA e operações reduzidas na Estação Espacial Internacional. O governo norte-americano anunciou que vai parar de rastrear os custos de desastres causados por clima extremo. É que por falta de verbas, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica anunciou que está encerrando um de seus programas e tornando mais difícil para seguros e cientistas estudarem queimadas e furacões, por exemplo. Desde 1980, cientistas coletam dados e constroem um banco de dados sobre o clima extremo nos Estados Unidos. Através desse programa, sempre foi possível rastrear, por exemplo, o custo de desastres naturais.
Mas agora esse modelo importante do NOAA está sendo descontinuado. Com isso, as informações existentes serão arquivadas e não mais atualizadas após 2024. Ao fazer o anúncio, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica também disse que vai encerrar em breve outros serviços. E isso acontece por causa do corte de gastos do governo, que levou a agência federal a uma redução drástica de pessoal. Para os cientistas do clima, as consequências do desmantelamento do centro de pesquisas pode ser catastrófico e com graves consequências sentidas muito em breve. Hora da meteorologia, vamos checar aqui no mapa qual é a previsão para amanhã. Olha, vai chover bastante na faixa de Boston até Nova York e seguindo para dentro ali na capital do país. Trovoadas previstas em Charlotte até Atlanta com mínima de 61. Na Flórida também tem mau tempo e o sol só aparece tímido na região de Miami. Em New Orleans, chuva com trovões. Em Houston também chove bastante, só em Brownsville aparece o sol. Esse sol segue em San Antônio com máxima de 86, mínima de 62 graus Fahrenheit. El Paso não tem previsão de nuvens ao longo do dia, sol brilhando também intenso nessa área, 81 graus de máxima. Albuquerque, a máxima é de 74, mínima de 51. Phoenix, olha só, gente, 103 graus de calor aí de máxima, bastante calor nessa área. Las Vegas não tem previsão de nuvens, Los Angeles também não. São Francisco, sol brilhando o dia inteiro com mínima de 53, máxima de 69. E se você mora em Nova York, é imigrante e tem um negócio, mas não sabe como expandi-lo, então preste atenção, essa notícia é para você. Vai acontecer um evento exclusivo para imigrantes, empresários e empreendedores brasileiros com foco em entender, navegar e decifrar o mercado norte-americano. A reportagem é da Carolina Camargo. O evento, chamado CRIA New York Festival, vai reunir imigrantes brasileiros que buscam oportunidades, além de empresários e empreendedores que procuram experiências, dicas de negócios, inovação e muito mais. Profissionais de grandes empresas e também de agências de publicidade e marketing e empreendedores brasileiros aqui nos Estados Unidos vão contar como que eles traçaram as histórias de sucesso deles aqui. São pessoas premiadas, faturam milhões de dólares por ano aqui nos Estados Unidos e eles vão contar as estratégias deles, como funciona o processo criativo, como funciona o business plan, como funcionam os planos de marketing dentro dessas grandes empresas. A iniciativa também busca conectar os participantes e promover a troca de conhecimentos e de experiências pessoais. Quando você sabe o que fazer e como fazer, você consegue se destacar e aí continuar a sua carreira. É outra coisa que eu defendo, que você tem que continuar a carreira que você tem no Brasil com o que você já tem em mãos. Tanto da parte acadêmica, tanto da sua experiência, elas são válidas aqui nos Estados Unidos. Eu vou te ensinar a não errar mais no processo seletivo americano. O CRIA New York promete dicas valiosas para impulsionar negócios e posicionar profissionais no mercado norte-americano. Nesse encontro, além de palestras, os visitantes também vão poder fazer um networking estratégico, debater ideias, visões de mercado e descobrir novas oportunidades. Então anote aí, o evento acontece no sábado, dia 17 de maio, em Manhattan. Mais informações podem ser encontradas nas redes sociais do festival. O Jornal Américas de hoje está terminando. A gente te espera novamente amanhã e você segue agora com mais um capítulo de O Rico e Lázaro. Boa noite. Boa noite, gente.